não é? Um novo tempo, irmãos, eu creio, um novo tempo Deus tem para as nossas vidas, não é? Assim como são as estações, e nós vamos hoje falar a respeito de tempos e estações, não é? Agora em março mudou a estação, nós estávamos no verão, onde muito calor, muito sol e muita alegria e tal, e de repente nós vemos que com a mudança da estação, os dias são quentes, mas daqui a pouco, 4h30, 5 horas, muda o tempo e começa a esfriar, e daí a gente começa a ver que ali acolá já mudou o tempo, e assim nós vamos. Assim são os tempos e estações da nossa vida, não é? Muitas vezes nós estamos no verão, o outro está no inverno, e no inverno a estação é cinza, sabe? A gente fala, não vejo a hora de chegar o verão. Aí quando chega o verão, os dias são muito quentes, daí a gente tem que depender de outras coisas para aguentar o calor, daí a gente fala, não vejo a hora de ter aquele tempinho. Mas, irmãos, não importa, não é? Deus está trabalhando o tempo todo e todo o tempo. Amém? Nós vamos trabalhar Atos, hoje nós vamos estar compartilhando Atos 10, a partir do versículo 1, né? A história do centurião Cornélio. Eu já falei a respeito deste homem em outros episódios, mas hoje Deus me deu uma outra conotação, hoje Ele me deu uma outra revelação, e eu gostaria muito de, com a ajuda do Espírito Santo, estar passando para vocês, amém? Então aqui, irmãos, em Atos 10, eu vou ler do 1 até o versículo 8, não é? E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Era um funcionário importante, não é? Piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este quase a hora nona do dia, que vem ser mais ou menos 3 horas da tarde, mais ou menos não, 3 horas da tarde, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia, Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse, que é, Senhor? E disse-lhe, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope. Jope era uma região próxima a Cesareia, não é? Cesareia de Filipe. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, grife aí, Simão, que tem por sobrenome Pedro, que está com certo Simão curtidor, já é outro Simão, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E, retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam a seu serviço. E, havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope. E, bem, eu vou ficar até aqui, o 8, porque depois a gente vai caminhar um pouquinho, não é? Vamos falar alguns detalhes da vida desse Cornélio, não é? Cornélio, ele era um romano, ele não era judeu de religião, porque o judaísmo é uma religião. Ele era um comandante, não é? Eu quero falar um outro nome que ele não é? Ele era um capitão
ele era um capitão, ele liderava uma tropa de 100 homens, esse homem daí, não é? Ele estava abaixo do principal, ele estava a serviço da corte romana. O texto, irmãos, não fala de jeito nenhum como esse centurião conheceu Jesus, conheceu Deus. Ele não fala aqui, não fala. O texto fala que ele era piedoso. Eu acredito, por alguns conhecedores da Bíblia, alguns estudiosos, que esse homem, ele era religioso, não é? Religioso. Tipo quem? Tipo Paulo. Paulo também era um religioso, só que na religião judaica. Ele era fariseu, tudo mais. Não vamos falar aqui do Paulo. Então, irmãos, aqui no versículo 2 fala que ele era temente a Deus e toda a sua casa, não é? Ele fazia as esmolas, ele orava de contínuo a Deus. Então ele fazia alguns rituais, não é? Porque assim, irmãos, entregar esmolas, devolver dízimo, ofertas, tudo isso é um ritual. Não tem nada a ver com a pessoa ser convertido, não é? É ritual. Então, e tem muitos rituais que as pessoas pensam, por exercer esses rituais, eles são convertidos. Também não vamos entrar nesses detalhes, não. Mas aqui nós estamos dando algumas características do Cornélio, não é? Então, irmãos, Deus, ele muitas vezes, ele nos confunde, porque na nossa cabecinha pequena, a gente pensa que Deus sempre vai usar pessoas religiosas, pessoas que têm muito conhecimento de Deus, e essas pessoas são as escolhidas de Deus. E eu quero deixar claro, irmãos, e nesse texto nos mostra isso, que nem sempre aquelas pessoas, ou sempre Deus vai confundir as pessoas, não é? E como tudo dentro da palavra de Deus tem um tempo determinado, e eu não vou entrar também nesse tempo determinado, eu só vou ler um versículo que está em Eclesiastes 3, porque isso daí eu vou estar conversando no culto de terça-feira, que Deus também já trouxe para mim a palavra revelada. Se você quiser ir terça-feira às 14h30 lá em São Paulo, se você não puder ir, o culto vai ser transmitido através do YouTube. Se você tiver muito interesse, às 14h30 você me encontra lá também. Mas aqui em Eclesiastes 3, no versículo 1, fala assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E esse tempo determinado aqui, irmãos, ele cumpre a agenda de Deus, que eu também não vou entrar em detalhes. Mas esse tempo determinado aqui cumpre a agenda de Deus. E essa agenda de Deus, ela passa por um processo. E nem todos gostam de passar pelo processo. E esse processo, irmãos, ele não é bom, ele não é gostoso, mas ele é eficiente nas nossas vidas. Desde pequenininho, vamos citar aqui porque está presente, a Alexia passa por um processo, e o processo não é bom, porque o processo ele corrige, o processo ele muitas vezes dói, muitas vezes ele vem carregado de coisas que nós não gostamos, mas é o processo. E se você pegar a história desde Adão até João, que escreveu Apocalipse, você vai ver que todas as pessoas da Bíblia, eles não pularam uma pontinha, eu vou pular. Não, todas as pessoas da Bíblia passaram pelo processo para chegar no propósito de Deus. Todas as pessoas, todas.
Todas. Se você tiver interesse, de repente você vai procurar na história o processo das pessoas que Deus usou na palavra dele, não é? Aquelas que Deus não teve interesse de usá-las, você não vai ver o processo, mas todas as pessoas que Deus quis usá-las, todos eles passaram pelo processo. Daí você pode perguntar, então isso que eu estou passando é esse tal de processo para chegar no propósito? Sim. Se você está incomodado com o processo e você quer pular etapas, você tem que falar para Deus assim: eu não quero ser usado pelo Senhor. Simples assim. E Deus, então, ele tem duas maneiras de resolver esse problema. A primeira maneira que Deus tem é, finalmente chegou o seu dia, acabou e você vai embora. Esse é um processo. O outro, irmãos, como ele fez com determinadas pessoas, não é? Eu olhando a vida de Sansão, que tem lá em Juízes, né? Tem alguns capítulos, se salvo engano, começa, não é isso também que eu vou falar, mas começa, creio eu, no capítulo 12 do livro de Juízes, vai até o 15, salvo engano, vocês podem até me corrigir. Deus, ele tinha avisado para os pais que já eram velhos, para os pais de Sansão, como seria o processo. Muitas vezes, irmãos, e muitas vezes não, quase sempre, Deus não abre o processo para aquele que é chamado. Por quê? Se Deus abre o processo e fala assim, é esse caminho, as pessoas desistem. Eu vou citar um exemplo, o Abraão. Quando Deus mandou que Abraão, nesse caso, saísse do meio da sua parentela e fosse para o lugar que ele iria falar. Se ele tivesse falado para o Abraão, olha, Abraão, você vai passar por esse tipo de crise, você vai passar por isso, por aquilo, Abraão tinha desistido. O mesmo caso de Moisés. Eu vou citar só 3 personagens, não é? Já citei Sansão, eu vou citar o Moisés, aquela caminhada de Moisés, de 40 anos, aliás, 33 anos no palácio, porque 7 anos ele ficou com a família, depois 33 anos no palácio, e depois ele passa 40 anos lá, com aquela situação de foragido, e depois ele volta com 80 anos para cumprir o propósito de Deus. Então, irmãos, não é bom esse tempo de processo, não é bom. Não é bom. Então, vamos ver, irmãos, por que Deus chama esse homem chamado Cornélio? O que Deus viu no Cornélio? Deus viu no Cornélio um homem piedoso, um homem temente a Deus, um homem que orava. Deus viu nele isso daí. E Deus, ele não se confunde. Deus não é Deus de confusão. Então, ele viu no Cornélio um homem que agradou. Deus se agradou no coração dele de chamar o Cornélio para dar, irmãos, para dar instruções para algo tão tremendo que Deus estava vendo lá na frente. E eu quero te dizer uma coisa: se você ou eu estamos passando por um processo, fique quietinho. Deus, eu vou só te obedecer, porque é um processo na minha vida e eu tenho que cumprir esse processo para chegar num propósito. Amém? Então, Deus olha para o Cornélio e falou: é esse aí que eu tenho. Não adianta você querer achar que você é bonzinho e que você faz tudo certinho. Lembra daquele jovem, quando chegou para Jesus e falou: o que eu faço para herdar a vida eterna? Lembra? E aí Jesus, olhando o coração daquele jovem,
né, olhando o coração daquele jovem, que Deus vê por dentro. Ele falou assim, eu já faço tudo. Ele era um religioso, aquele menino, não é? Eu creio que está lá em Lucas, mas eu não estou aqui com esse texto, mas eu sei ele. Não é? Aquele menino chega para Jesus e fala assim, bom mestre, eu tenho feito tudo, ele fala lá tudo que ele tem feito, né? E o que eu vou fazer, o que eu faço para herdar a vida eterna? É uma boa pergunta, não é? O que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus olhando para aquele coração e falou assim, olha, vende tudo que tens e depois você vem e me siga. E ele tinha muitos bens. Ele parou, olhou, pensou e ele não voltou mais. A gente não sabe o final da história desse jovem, porque eu não sou juiz para julgá-lo. Mas ele não obedeceu a algo que Deus mandou ele fazer. Quando Deus manda fazer, ele se responsabiliza. Pode escrever aí. Deus nunca te pede algo para ele não devolver muitas vezes mais. Deus pediu para Abraão o único filho e devolveu o quê? As nações como estrela no céu, como areia do mar. Deus devolveu e até hoje está aí essa geração do Abraão. Então, irmãos, Deus nunca vai te pedir nada sem te dar muito mais daquilo que Ele te pediu. Mas Deus quer ver o teu coração. Então, mas Deus me meteu nessa enroscada? Não, Deus não te meteu nessa enroscada. Deus está no controle de tudo. Ele está vendo o que está se passando. Ele está observando como você está caminhando. E ele vai ver se realmente você está obedecendo às instruções que ele te deu. É desse jeito aí. Então ele olhou para o Cornélio e o Cornélio ficou assim, atemorizado, daqui no versículo 4. E ele disse assim, fixando os olhos, sabe, ele não entendeu muita coisa, mas Deus respondeu para o Cornélio, as tuas orações, o teu modo de vida, as tuas esmolas têm subido para a memória de diante de Deus. Eu vou pegar isso para a minha vida. Então Deus permitiu que a minha mãe estivesse num lugar. Mas Deus não falou para mim, fique quieta, não é para você fazer nada. Olha, esse tempo é de tempo para você descansar. E aproveite ele, viaje, aproveite ele e saia com seus amigos. Irmãos, eu não estou falando que isso daí não pode fazer, mas Deus me deu algo para eu fazer e eu vejo isso, irmãos. Eu nunca trabalhei tanto na minha vida como atualmente. Nunca Deus me usou tanto como Ele tem me usado. E coisas muito difíceis, irmãos, muito difíceis. Então Ele tem falado para mim, é um novo tempo na tua vida, observe isso daí. E eu tenho observado, eu tenho ficado assim, bem intimamente com Deus, porque eu quero que Ele me fale tudo e eu quero obedecê-lo. Então, irmãos, Deus falou para ele, olha, tem subido para a memória diante de Deus. Irmãos, é tão sério isso daí. Tem subido para Deus. Tem subido para Deus tudo que nós fazemos, ou errado, ou certo, tem subido diante de Deus. Eu não vou entrar aqui no Salmo 139, mas o Salmo diz que Ele nos sonda e nos conhece, e que de longe Ele esquadrinha o nosso caminhar. Irmãos, é muito sério isso daí. Às vezes, para a gente, que Deus usa da maneira que Ele quer, vem algumas revelações bem atípicas, bem difíceis, não é? E eu tenho entregado para as pessoas que o Senhor manda, e eu falo assim para as pessoas, olha, me perdoa se eu falei pela minha carne, se eu falei alguma coisa que não te agradou, me perdoe. E uma dessas pessoas falou assim para mim, Magali, você não tem que me pedir perdão, porque tudo que você está falando é real, não é? É real.
É real. E às vezes, irmãos, é meia-noite e Deus fala assim: olha, agora você fale que eu vou usar uma maneira bem brusca para entender. E eu falo para Deus: como que eu vou entregar isso, Deus? E Deus fala: só entregue, quem se responsabiliza sou eu. E Deus, Ele me entregou, irmãos, na sexta-feira, algo tão difícil, mas tão difícil. E Deus falou: eu vou fazer desse jeito. E eu falei para Deus assim: mas é para entregar? E Ele falou: é para entregar. E eu entreguei. E a pessoa muito desesperada do outro lado da linha e falou assim: mas escuta, então Deus vai trazer morte? E eu falei: peraí um pouquinho, eu vou consultar a Deus. Irmãos, segura isso daí, porque eu vou continuar aqui com o texto, que Deus dá instruções para o Cornélio e fala assim: olha, Cornélio, preste bem atenção. E está aqui no versículo 5: agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar um Simão. Manda chamar um homem específico. Irmãos, quando Deus às vezes me dá revelação, eu não fico perguntando para Deus: essa aqui é para João, é para Maria, é para isso, para aquilo. Deus fala assim para mim: telefone para fulana, ou manda mensagem para cicrano. E eu falo: Deus, me ajuda, porque é muito difícil. E nesses últimos dias parece que Deus tem pressa, parece que Deus Irmãos, é muito difícil. Uma vez eu estava sentada na minha sala, lá no ambiente que eu trabalhava, lá na creche, e um vereador de São Paulo me ligou. Ele me ligou, era mais ou menos umas 4:30 da tarde. Ele falou assim: eu estou ligando para você porque Deus te usa. Irmãos, isso já tem, isso 1998, 98, por aí. Nesse tempo aí, tem muitos anos, muitos anos. E ele falou assim: eu quero sair candidato a deputado estadual. Isso Deus tinha me mostrado, que Deus ia recolher um filho dele e tal, e umas situações lá na casa dele e tal, com a esposa. Deus me mostrou que ela era meio maluca e tal, e que Deus ia recolher o filho mais velho, em uma situação muito dramática. E eu falei: meu Deus, que negócio é esse? Eu não vou falar para o homem, eu vou contar um sonho, não é? Eu vou contar um sonho. E aconteceu lá um episódio, e ele ligou, e eu contei como se fosse um sonho. Eu não quis falar que Deus que tinha me revelado, porque eu fiquei com muito medo. Eu falei: se de repente não for, como é que eu faço? E daí então, contei como se fosse um sonho, e ele falou assim: olha, eu quero que Deus fale se é para sair ou não. E eu falei: então eu vou orar. E naquela hora que eu orei e tal, Deus falou para ele que era para sair, não é? E que ele iria ganhar. E foi um negócio assim muito louco e tal, mas eu não quero entrar nesse mérito não, porque eu vou entrar aqui. Como centurião, ele estava a serviço da corte romana. Eu digo, irmãos, que Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Eu não vou questionar a maneira de Deus usar, tá bom? Eu não vou, não é? Então, irmãos, aqui está dizendo assim, olha, vai lá e chama um homem chamado Simão. Ele tem por sobrenome Pedro. Por quê? Porque tinha outro Simão. E Deus não se confunde quando Ele dá um recado. Ele não se confunde quando Ele dá um recado. Então ele falou assim: olha, para você não se confundir, como tem dois Simão, não é esse Simão que você pode estar imaginando, é Simão, é aquele pescador, esse é o curtidor. O Simão que eu quero dar um recado é o Simão Pedro, é o pescador, aquele lá grosso, aquele lá que você fala assim, fala assim: eu nunca quero ser como Pedro. Você não quer ser como Pedro no primeiro tempo, mas eu quer ser como Pedro no segundo tempo. Qual é o segundo tempo? Pedro usado, Pedro ousado, Pedro destemido, Pedro que anda sobre as águas, aquele Pedro que negou Jesus. Você não quer aquele Pedro, mas nós temos aquele Pedro dentro de nós.
Aquele Pedro que negou Jesus, nós temos dentro de nós, porque todas as vezes que nós fazemos de acordo com a nossa vontade, todas as vezes que nós fazemos de acordo com o que a gente acha que é bonitinho, que acha que está certo, é esse Pedro que mora dentro da gente, é esse Pedro que nós precisamos matar, é esse Pedro que muitas vezes dá um mau testemunho, é esse Pedro aqui. Então, Deus deixa claro, está no versículo 6, ele está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto ao mar, e ele te dirá o que deves fazer. Irmãos, aqui Deus é claro. Deus é claro. Por que muitas vezes a gente duvida de Deus? Aí você pensa assim, Magali, qual a revelação que Deus falou? Deus está falando para mim diariamente, eu vou te usar, mas se você fizer como você fez com aquele homem, que você falou que era sonho, que era isso, que era aquilo, você vai dar conta para mim. Deus falou isso para mim, que eu vou ter que dar conta para Deus, porque eu não estou falando a verdade, porque eu estou figurando algo que Deus falou que era para eu fazer. Por que então que eu vou ficar, não, foi um sonho, olha, tal, porque eu vou ficar com medo? Ali, irmãos, foi quando Deus começou a me usar. Eu estou revelando para vocês aqui, e já pedi perdão para Deus, já falei para Deus, eu era muito ignorante, eu era muito estúpida, como fala Provérbios 30, versículo 1, eu não sei, versículo 2, eu não sei que nome que eu daria, mas eu sei que eu não fui ousada o suficiente para dar o recado de Deus. Hoje, eu não agiria mais desse jeito, ponto. Então, ele falou assim, vai lá, que eu vou falar o que tem que fazer. No versículo 7, retirando-se o anjo que ele falava, chamou 2 dos seus criados. Quem que chamou? O Cornélio. Ele tinha criados, não é? E a um piedoso soldado. Grife aí na tua Bíblia, piedoso soldado. Deus não chama qualquer um. Você talvez esteja passando hoje por uma situação que você não está entendendo. Você pode ser esse piedoso soldado que Deus quer usar. E às vezes você fala assim, mas Deus, eu não sei se o Senhor quer me usar, eu sou tão igualzinha aquela Magali. Lembra aquela Magali lá que ficou com medo, que aí falou que era um sonho? Então, igualzinha, porque depois, irmãos, daquele sonho, o que aconteceu? O filho daquele homem morreu. E todo mundo já sabia ali naquela congregação que a mulher daquele homem era louca, não é? Minha família sabe muito bem quem que é, porque eu acompanhei essa família há algum tempo e tal, e eu vi a subida, e eu vi umas coisas meio loucas, e eu também não vou entrar nesses detalhes aqui, porque não interessa a ninguém. Então, irmãos, o que interessa é aqui, nosso texto. Irmãos, veja só, e havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope. Aquele homem não entendeu, ele ficou pasmo, ele ficou sem entender. Talvez você não entenda o que Deus está mandando você fazer hoje. Não, mas o homem conhece muito bem, mas aquela situação, mas aquela outra tal. Aquele homem que me telefonou também, ele era obreiro lá de um determinado lugar, que eu também não vou entrar em detalhes aqui. E eu era uma simples, que nome que eu daria? Nem era conhecedora de nada, eu não entendia de nada, eu nem conhecia a Bíblia direito, não é? Não era. Mas, irmãos, ele obedeceu. Fale assim no seu coração, eu tenho que obedecer. Muitas vezes nós não entendemos o que Deus está falando, nós não entendemos por que Deus está permitindo algumas situações, e Deus aqui já está revelando algumas coisas, mas Deus quer te usar de alguma maneira. Deus quer usar o pequeno, Deus quer usar o grande, Deus usou Cornélio, quer usar também. E no dia seguinte, indo ele, seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço, para quê, irmãos? Para orar. Que horas que era? Vamos aqui, irmãos.
o Cornélio estava orando ao meio-dia. E que horas que o Pedro estava orando? Também ao meio-dia. Pedro tem a chave para a vida do Cornélio. Pedro, você pode ser a chave que Deus quer usar para a vida de alguém. Você está entendendo? É isso aí. Veja só a situação aqui. Minutinho. Quando você dá para Deus alguma coisa, escreva: Deus acrescenta mais. Se você ora, Deus te acrescenta mais. Se Deus traz a revelação para você, se você está buscando a Deus, se é uma pessoa temente a Deus, Deus te dá mais. Mas Deus não te dá mais, irmãos, para você escancarar e falar: eu sou bom, olha como Deus me usa, olha que situação, olha eu tenho o controle. Não, irmãos, nada disso. Você tem que se humilhar. Você tem que saber que Deus é que tem a sabedoria e Deus está te usando porque Deus é tão misericordioso que Deus usou ou usa por bem usar um vaso miserável como eu. É assim que Deus funciona, não é? Porque Deus, irmãos, Ele não quer, irmãos, que ninguém seja elogiado, porque você só cresce na crítica. Quando você é elogiado, cresce a tua bola. Quando você é elogiado, você fica cheio de si. Mas quando você é criticado, você não gosta. Você não gosta. Mas você cresce quando alguém te critica e você pega aquela crítica para você crescer. Olha, esse negócio aqui que eu faço, eu não vou fazer mais, porque isso aqui é para mim aprender. Entendeu? Então, irmãos, depois de elogiar um homem como o Cornélio, é alguma coisa para a gente parar. Cornélio não era discípulo de Jesus, Cornélio não era sacerdote, Cornélio não tinha nenhuma linhagem, irmãos. Ele não tinha. Ele era estrangeiro, ele estava a serviço da corte romana, e Deus de repente olha para aquele homem que ninguém era o improvável de Deus. Deus sempre usa o improvável, sempre, 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 sempre. Davi era o improvável de Deus. Davi pecou mais do que Saul. Davi fez coisas mais terríveis que Saul. Só que o coração de Davi era um coração temeroso a Deus. Por isso que Deus se agradou do Davi. Não é porque Davi era lindo, maravilhoso, porque os irmãos de Davi que eram lindos, desfilavam todos eles lá na frente de Samuel, e o pai fez questão de trazer, e número 1, número 2, número 3, tal, isso aqui, não é esse, não é esse, não é esse. O Jessé deve ter pensado, não, ele falou, mas não tem mais, porque o rei estava do lado de fora, o rei não estava do lado de dentro. Muitas vezes, irmãos, e preste bem atenção, nós deixamos o rei do lado de fora, e Deus precisa chamar atenção, falando, não tem mais outro aí? Não, tem umzinho lá, que está cuidando lá das vaquinhas, está cuidando lá tal, nem é interessante chamá-lo. Deus manda chamar o rei, Deus manda chamar o improvável, Deus manda chamar aquele que ninguém dá nada. É isso aí, funciona desse jeito, entendeu? Deus envia um anjo, irmãos, para chamar o Cornélio. E agora Deus está dizendo assim, olha, Pedro tem um negócio para fazer. É Pedro que vai fazer, não é você, Cornélio, é Pedro. Você é temente, você ora, você faz tudo, sua família está ali agregada com você, sua família é temente também a Deus como você, mas não é você que eu quero usar no meu propósito. Você só vai fazer o que eu estou mandando, mas é Pedro, é Pedro. É Pedro, irmãos. Então veja bem, e tendo fome, versículo 10,
Eu vou ler só a parte B do 4, para deixar bem fresco na tua mente. A parte B fala assim: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. O que você faz, a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Não precisa. Mas tudo que você faz está diante de Deus. É uma memória. Está lá, irmãos. Está lá. Então não adianta você achar que Deus não está vendo. Deus está vendo. E muitas coisas Deus não tem se agradado. Mas Deus está vendo. Deus está vendo no oculto quando você falou de alguém que não deveria falar. Você escutou algo de alguém que não deveria escutar. Mas tudo está na memória de Deus. Entendeu, irmãos? E Deus, ele, na hora certa, ele vai agir. Na hora certa, Deus vai agir. Não é? Então, irmãos, lá em Mateus 6, no versículo 6, é algo que Deus está falando comigo e com vocês. Como que Deus está falando, Magali? Ele está sendo claro aqui no Mateus 6. Ele fala assim: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora teu pai, que está em oculto, você não está vendo. E teu pai, que vê secretamente, o que ele vai fazer? Ele vai te recompensar. Não é aquela oração daquele fariseu, sabe? Olha, e aquele outro estava quietinho lá, no último banco, e o fariseu, tá vendo lá aquele? Eu jejuo quantas vezes por dia, por semana, eu faço isso, eu faço aquilo. Lembra daquele homem? Mas não, aqui Deus está falando conosco. Mateus 6. Mateus 6. Mas tu, quando orares, aqui é a recomendação de Deus para mim, para você. Mas quando você orar, entre no teu quarto, fecha a porta, ninguém precisa te ver, não é? E ora teu pai. Parece que ele está oculto, não é? É como o bebê dentro da barriga. O bebê dentro da barriga, ele não está vendo nada que está passando de fora. Do lado de fora ele não está vendo, mas não está acontecendo? Sim ou não? Claro que sim, mas ele está lá no oculto, ele não está vendo, mas está tudo acontecendo. Veja bem, Deus está no oculto, você não está vendo Deus, mas Deus está te vendo. Deus está te vendo. Tem jeito não, irmãos, é assim que funciona. Então, irmãos, veja só, viu o céu aberto no versículo, vou para o 10, e tendo fome, Pedro, tendo fome, quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Já aconteceu algumas vezes comigo, arrebatamento de sentidos. É quando o meu corpo sai e eu tô vendo que o meu corpo está ali, mas o meu espírito não está. Eu vou citar um caso mais com a visão mais aberta. As pessoas com Alzheimer, as pessoas que têm Jesus, eu vou citar até tia Vera, né? Tia Ferinha, nossa pastora querida. Tia Vera está com Alzheimer, então ela não reconhece mais quem eu sou. Eu reconheço quem é ela, mas ela não reconhece quem eu sou. Porém, irmãos, daqui para frente, o que a tia Vera faz já não tem mais sentido. Por quê? Ela tá fora. Ela não está mais vivendo, ela está vivendo na carne, mas o espírito dela já está em outra dimensão. Então ali, aqueles atos que ela faz de não reconhecer, ou então aquelas besteiras tal, que fala sem sentido, como a minha mãe, não tem mais, a gente não pode mais cobrar de uma nem da outra, porque agora é o espírito que já está com Jesus, já está ali,
Ah, mas o espírito quando sai a gente não morre? Irmãos, são mistérios. Deuteronômio 29, 29. Se você quiser, depois você lê em casa. Então, irmãos, ali o Pedro viu o céu aberto, que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas e vindo para a terra. A visão do Pedro. No qual havia de todos os animais, quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz que falou assim no ouvido do Pedro: levanta, né? Mata e come. Veja só, irmãos, e eu deixo bem claro aqui, algo bem firme para você entender algumas coisas. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque eu nunca comi coisa alguma comum e imunda. Sabe aqui? Aqui Deus estava tratando da religiosidade do Pedro, aquele espírito judaico, né, de judaísmo, aquelas raízes religiosas que havia no Pedro. Deus estava arrancando, porque quem dá ordem aqui é Deus, porque ele faz pela segunda vez, presta atenção, e a segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. Oh, aleluia! Não faça tu comum que Deus já purificou. É Deus falando com Pedro, tratando intimamente do Pedro. Às vezes a gente fala assim: não, eu não vou comer isso. Irmãos, lá tem escrito na Bíblia para a gente não perguntar no açougue, a não ser sangue. É claro, Deus no Velho e no Novo Testamento, ele fala: não coma sangue. Eu tinha esse hábito, lá na Bahia tem essa cultura de matar a galinha, fazer molho pardo, não sei o que, comer, tal. Mas Deus fala pra gente não comer sangue. Isso é claro, no Novo e no Velho Testamento. Então, irmãos, aqui Deus falou assim: olha, Pedro, não faças tu comum ao que Deus purificou. Não faça, Pedro, não tem que ser do teu jeito, Pedro. Tem que ser do meu jeito, Pedro. Você entendeu? Quando Deus fala, irmãos, o negócio fica triste. E aconteceu isto, no versículo 16, por 3 vezes. E o vaso tornou a recolher-se do céu. Pedro estava com fome. Deus manda o que ele quis mandar. Aqui é problema de Deus, mas está escrito que Deus mandou quadrúpedes, répteis e as aves do céu, irmãos. Eu não sei aqui o que Deus mandou. Não está aqui escrito no texto. Eu sei dizer que Deus mandou e Pedro olhou e falou: isso daí eu não vou comer não. Epa! Na tradição judaica, isso daí não pode comer. E eles, irmãos, respeitam. Uma coisa que judeu respeita é o horário lá da reza deles, o horário lá da comida, o tipo de comida, o tipo de vestes. Ele respeita demais, e quem conhece a cultura um pouco judaica sabe que eles conhecem, que eles respeitam. Então, irmãos, veja bem no versículo 17. Vamos lá, vamos ler do 17 ao 20. Estando Pedro duvidando, irmãos, Pedro duvidando, escreva aí, Pedro duvidando. Você muitas vezes duvida, não é? Claro que duvida, eu também duvido. Claro, quando vi umas coisas assim meio estranhas, irmãos, para mim, Deus fala: fala pro fulano que ele vai fazer isso, vai fazer aquilo, irmãos. Fale pro fulano que vai estourar, fale pro fulano que isso, vai pro fulano que vai pro hospital, vai pro fulano que vai acontecer isso e tal. Irmãos, a gente fica duvidando: será que é Deus falando com a gente, ou será que é a nossa carne, nossas emoções? Claro que sim. Então, irmãos, veja só, Pedro duvidou entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto. Eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta perguntando pela casa de Simão. Que coisa mais tremenda, irmãos. Os caras, eles vieram e falaram assim: olha, aqui é a casa de... Você sabe qual foi o endereço que Deus deu? A casa que Simão mora fica perto da praia. Tá aqui, ó, no final. Veja só,
no versículo 6 do capítulo 10. Este está com certo Simão, curtidor, que tem sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Irmãos, a casa do cara era lá perto do mar. O mar é pequeno, a extensão do mar é pouca. Então, os caras foram lá e não sei se eles bateram de porta em porta. O texto não fala isso daí. Eu sei que eles chegaram lá, não é? E descendo... No versículo 20, vamos lá. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando. Grife aí, irmãos, não duvidando. Uma vez, não é, que eu cheguei com uma profecia lá em casa, meio maluca, de uma pessoa que tinha falado, e eu cheguei, eu não sei se era feriado, eu sei que o Marcos estava em casa. E o Marcos falou assim, ele falou que foi Deus que falou? Eu falei, foi. Ele falou que foi Deus que falou. Ele falou, se ele falou que foi Deus que falou, então foi Deus que falou. E se foi Deus que falou, então Deus que vai providenciar tudo. Foi a resposta que ele me deu, naquele momento. Porque aquilo dali, irmãos, era meio que estranho para mim, para ele e tal. Mas Deus, ele se responsabiliza quando nós falamos assim, foi Deus que mandou eu falar. É sim ou não? Foi Deus que mandou eu falar. Depois tem outras coisas que Deus fala, mas naquele momento Deus falou assim, é sim ou não? É sim, então pare, é sim. Daí, irmãos, Deus depois vai trazer novas revelações que Ele quer falar, aí é com Deus, vamos lá. E não duvidando, porque eu os enviei, Deus que enviou, não foi os caras que tiveram vontade de ir. Não é? Eu sempre falo que o cara que sente o bumbum doendo quando está em um culto, ou sente, vou ali no banheiro, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, essa pessoa não é convertido, porque o convertido, mesmo que não goste do negócio, ele fica escutando, aí Deus vai falar comigo a qualquer momento, então ele fica duvidando. Eu estava vendo o testemunho do Rodolfo, da banda lá, aquela banda lá dos Raimundos, né? Ele falou que uma tarde ele decidiu, porque é público isso daqui, é o testemunho dele, por isso que eu estou falando. Ele decidiu ir lá falar com os colegas que ele não queria mais ficar na banda, porque as pessoas lá da igreja que ele ia, conversou com ele e tal, olha, esse negócio aí e tal, esse negócio aí não é legal não, você precisa resolver essa parada. E então o Raimundo, o Rodolfo foi lá no Raimundos e falou que não queria mais cantar. E ele chegou em casa e falou para a mulher dele, eu acho que eu fiz a maior mercadoria da vida, porque imagine só, o sustento da gente vem lá desse negócio, e a banda, era um momento, 20 anos atrás, era a banda, eu conheci o Raimundo, o Rodolfo, quando ele foi lá na igreja, sentado lá no fundinho, e eu sentei de junto dele, mas eu não sabia que ele era o fulano, porque como eu não acompanhava aí o negócio, então eu não sabia quem ele era. Eu só soube depois que alguém me falou, esse daí canta numa banda chamada não sei o que lá, mas também para mim não era interessante saber, porque eu não acompanhava. Daí ele falou assim para a mulher dele, né, olha, eu fui lá e falei que eu não quero mais. E os caras falaram assim pra mim, você é louco? Você que canta, como é que fala o homem que canta lá? O vocalista, ele era o principal lá, que cantava, os outros tocavam e tal. E ele falou, as músicas, as letras, tudo aquele negócio era ele. E ele falou assim, olha, vamos na igreja. E eles foram numa igrejinha lá no Carrão, na vila não sei o que lá, das contas, e ele falou, eu quero que Deus fale comigo, porque a partir de hoje a gente não tem mais dinheiro. Então ele foi nessa igreja, e quando chegou lá, irmãos, era sabe aquele culto que o pastor convoca e que praticamente não vai ninguém? Era aquele culto ali. Igreja muito simples, aquelas mãozinhas de coque e tal. E daí ele falou, vou esperar que Deus fale com a gente. E ele futucava, porque o pastor foi lá, falou com um, foi lá, falou com um. Não chegou a vez dele. E de repente o pastor dá bênção.
E ele falou, sabe, ele de olho fechado, fala Deus comigo, fala Deus comigo, fala Deus comigo. Eu sei que eu fiz besteira, novo convertido, não sabia de nada. E ali a mulher dele também, ali aquele negócio. E de repente o homem fala, sabe esse homem aí? Aí ele falou, sou eu, mas eu não vou abrir o olho. Aí ele, eu vou abrir, não vou abrir. E o cara de repente falou, sou eu. Ele falou, é você mesmo. Ele falou, aí o cara despediu, já orou, e Deus já falou comigo, e desesperado. O pastor deu a bênção. Quando o pastor deu a bênção tal, e gritou, Rodolfo! Ele se assustou, sou eu. Ele falou, Deus manda te falar que hoje pela manhã, ou pela tarde, não me recordo, você entregou algo para Deus, mas Deus está te dizendo, a partir de hoje, você não vai mais cantar para o mundo, você vai cantar para mim, porque eu vou inspirar, e tal. E ele disse que ele não sabia se ele gritava, se ele não sei o que, ele falou, depois de 20 anos, eu vejo que foi Deus que falou comigo, naquele momento tão difícil. Foi Deus que falou comigo. E muitas vezes, irmãos, a gente não quer escutar quando é algo que não agrada os nossos ouvidos. A gente não quer escutar. Só quer escutar aquilo que agrada os nossos ouvidos. Amém? Então, vamos lá. Versículo 23. Não, eu não li o 22. Eu não li o 21. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse, sou eu a quem procurais? Qual é a causa por que estás aqui? Era um soldado, estava vestido lá, todo aparamentado, né? De soldado e tal. Uai, o que você veio fazer aqui? Me prender? Pensou ele, não é? Então, irmãos, veja só, ele estava lá, está aqui no 10:1, não é? Ele era um cara poderoso, mandou um soldado lá na casa do Pedro. Pedro é uma pessoa ignorante. De repente, o que você veio fazer aqui? Perguntou, o que você veio fazer aqui? E aí então, eles disseram, Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Olha que tremendo, irmãos. Veja só, irmãos, aqui está uma palavra revelada. Talvez você leu esse texto várias vezes, mas nunca. Está aqui, Pedro conectado com Cornélio, Deus ali, falando, não, eu estou nesse negócio, eu estou trabalhando, você não está vendo? Porque, irmãos, não é você que faz, não é da sua maneira. Deus já providenciou tudo. Às vezes ele mata, às vezes ele faz um negócio muito louco para poder a gente entender o processo, para atingir o propósito. Então está aqui, irmãos, a chave toda. Talvez você não esteja entendendo algumas coisas na sua vida. Então no versículo 23 fala assim, então chamando-os para dentro, os recebeu em casa, e no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. Está aqui, alguns irmãos de Jope. O que Deus queria falar? E no dia imediato chegaram a Cesareia, não é? No dia imediato chegaram a Cesareia. Ou seja, o pessoal foi buscar Pedro. Pedro estava orando no mesmo tempo que o Cornélio. Deus dá umas instruções para o Cornélio, mas dá revelação para quem? Para o Pedro na hora? Não. Vamos lá. E de imediato chegaram a Cesareia e Cornélio já estava esperando, tendo já convidado seus parentes. Você está vendo que você não pode perder uma só oportunidade? Veja só, e ele chamou os seus parentes e amigos mais íntimos. Nós ficamos cheios de dedos, não é? Ai, tal, eu não vou chamar, mas talvez é a última oportunidade. Talvez é a última chance que Deus está dando para as pessoas. E você teme, e você fala não, e você fala já com essa.